E de fato, a gente foi para dentro do posto Pichilau, foi para o posto Pioneiro. O Pioneiro, né? Minha mãe sempre teve uma visão muito forte de trazer uma boa formação para mim, agradeço muito. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro MesaCast que a Redsoft está promovendo com os nossos clientes, parceiros, colegas de negócios. Nós somos empresários, não somos apresentadores de MesaCast e estamos tentando trazer essa experiência, né, de diálogo, de conversa, para a gente compartilhar um pouco com vocês o nosso dia a dia, né, o que a nossa ferramenta que a gente entrega na Redsoft, ela pode proporcionar para os clientes e também entender um pouco de como é que funciona a dinâmica, né, compartilhar essa jornada com todos e trocar essa experiência com o que o pessoal traz de bagagem, com usa ferramenta que muitas vezes a gente nem tem essa consciência de como ela consegue ser aplicada, né? A gente produz softwares aqui na Redsoft para gestão de postos. Hoje nós estamos recebendo aqui na Redsoft o nosso amigo Arlindo, que é do grupo Pichilau, um grupo muito tradicional aqui no Nordeste, um grupo que tem mais de 40 anos de estrada e uma experiência interessante, porque Arlindo vai se apresentar, mas ele vem de uma escola de sucessão. O Grupo Pichilau com 40 anos de existência, já passou por diversas gerações, né? Estamos hoje já na terceira geração da empresa. Terceira geração. Arlindo, fica à vontade para se apresentar. Pessoal, então vou repetir aí o que Robson falou. Realmente, assim, a gente é empresário, então já vão perdoando aí a nossa pouca habilidade como apresentadores, mas de fato acho que a gente tem muito conteúdo para compartilhar, né? Então, estou muito feliz. Obrigado, Robson, e todo o time da Redsoft, por ter feito esse convite. Realmente acho que é uma oportunidade da gente trocar ideia e compartilhando o conhecimento que a gente tem, a gente com certeza vai conseguir agregar para muita gente. Eu acho que muita coisa do que a gente vive lá no Pichilau, do que vocês vivem aqui na Redsoft, são as dores de outros revendedores, são as dores que o mercado sente. Então acho que a gente compartilhar e trocar ideia mesmo, que é o intuito aqui desse MesaCast que a gente está criando, realmente a gente vai conseguir trazer coisa boa para o mercado. Então, muito obrigado. Estou realmente muito feliz. Mas, Robson, você falou aí, né, sobre o Pichilau e realmente, assim, a gente hoje são mais até de 40 anos, são hoje mais até de 50 anos de mercado, estamos com 53 anos já de empresa, rumo aos 54, 29 de junho, eu acho, se não me falha a memória, é o nosso aniversário, de 1972, vamos fazer 54 anos. Então, já fizeram bodas de ouro, né? Bodas de ouro já. É isso aí. Então, a empresa começou lá atrás, né? Começou com meu avô e os dois irmãos. Era Arlindo, que é o meu avô. José Pichilau, que inclusive deu o nome ao grupo, e Mestre Chico. Isso lá em 72, eles foram para Messias para abrir um restaurante junto com um posto. Foram convidados pela Petrobras para abrir esse posto, e esse posto foi o primeiro da rede, né? Posto Pioneiro. A gente está, inclusive, fazendo uma série de vídeos que a gente está fazendo uma obra muito próxima lá desse primeiro posto. Bacana, vamos compartilhar. A gente deu o nome de Pioneiro 2, né? Que justamente 50 anos depois a gente voltando lá para a cidade. Mas bem, isso é tema para outra conversa. Mas o Pichilau realmente, a gente passou, né, por todas essas gerações e a gente tem uma experiência bacana sobre sucessão. Realmente, acho que tem coisas legais para a gente compartilhar aqui. Mas antes de chegar nesse ponto, vou fazer uma pequena introdução aqui de quem é Arlindo, depois da experiência que chegou até eu entrar no Pichilau. Isso foi lá em 2020. Vou pincelar um pouco aí sobre como é que foi essa sucessão. Na verdade, esse projeto de sucessão, né? Na verdade, ainda está em curso, né? Minha mãe, Regina, ela é a CEO da empresa. Mas tem realmente muita coisa bacana para compartilhar. Mas vamos lá, vamos dar um passo atrás na história. Quem é que é Arlindo? Por que Arlindo tem conhecimento no que faz, de onde que veio essa experiência? Bem, eu comecei minha trajetória, vamos dizer assim, já quando eu estava na escola, né? Minha mãe sempre teve uma visão muito forte de trazer uma boa formação para mim. Agradeço muito a você, mãe, por isso.
Então eu fiz faculdade, estudei em Recife, né, na escola, mas fiz faculdade já fora de Recife, fui para o Rio fazer faculdade no IBMEC, que é uma das grandes faculdades de finanças, né, tem um foco muito forte em finanças. Fiz administração lá. Quando terminei, fui para São Paulo fazer pós-graduação também na área de finanças. Fiz um curso de finanças corporativas pela Sampo, que é uma escola que também nessa área é bastante relevante. E lá em São Paulo eu comecei a trabalhar na Falcone. A Falcone, pessoal, se vocês não conhecem, vale a pena conhecer. Eles produzem muito conteúdo, tem muitos livros. É uma consultoria de gestão. Trabalhei lá durante 2 anos e dá para dizer que foi na Falcone que eu aprendi a trabalhar. Eles têm uma metodologia muito forte lá de trabalho. Vou até compartilhar um pouco sobre isso, porque eu acho que não... agrega para a minha experiência, mas agrega para todo mundo. A gente estava até conversando sobre isso antes. Que a Falcone ela tem um método de trabalho, que inclusive ela chama de O Método. Se o pessoal tiver interesse aí, ler os livros, vocês vão ver o que eu estou dizendo. E o método de trabalhar da Falcone, ele consiste numa coisa muito simples. Acho que até quem desenvolveu esse método foi, salvo engano, Descartes, né? Lá em 1700, se eu não me engano. Que é basicamente o seguinte, é o método de resolução de problemas. Você encara tudo que existe na empresa, nos clientes, ou qualquer problema que você se depare, você encara ele de uma maneira estruturada. Se for para a gente simplificar aqui, você primeiro pega o seu problema, fatia ele em partes, identifica qual das partes do problema contribui mais para aquilo que está acontecendo. Então, se a gente for falar aqui de um posto que está caindo vendas, por exemplo, né? Mas a gente pode separar nossas vendas por combustível, e aí eu vou identificar qual é o combustível que está caindo mais vendas. Então, eu vou separar meu problema em partes, e aí depois de identificar a parte que mais contribui para o problema que eu estou querendo analisar, aí eu vou entender dentro daquela parte o que é que está acontecendo. A tal da análise de causa, né? Eu vou entender a causa só daquela parte do problema. Depois que eu identifiquei qual é a causa mais importante, a causa raiz, por exemplo, se eu identifiquei que meu principal problema é no diesel, é onde eu estou perdendo mais venda. Aí eu identifiquei que a causa de perder venda no diesel é porque tem um cliente específico que saiu. Beleza, eu identifiquei a principal causa da principal parte do meu problema, e aí eu faço um plano de ação para resolver aquela causa. E depois acompanho se esse plano de ação resolveu o meu problema. E, de novo. Esse é o tal do PDCA. Já deve ter ouvido falar sobre isso. Sim. Eu chego a comentar que é uma maneira para a vida toda, né? Qualquer Exatamente, coisa que pra você tudo. for trabalhar, você aplicando essa metodologia de divisão do problema em partes, né? Você consegue identificar o caminho crítico, né? Onde é que ela pode prejudicar mais a solução, chegar no final, né? Exatamente. Então, assim, na verdade é pra vida mesmo, né? Até minha mulher não gosta muito, porque nas discussões em casa acaba sendo muito metódico, né? Sim. Mas realmente é uma metodologia muito interessante. E interessante por ser simples, né? Você viu aqui que em 2 minutos a gente explicou basicamente o que é o cerne do negócio, o conceito, né? Então, tal do PDCA, você planeja, faz, checa se deu certo e monta um plano de correção. De continuidade. Para corrigir o que deu errado, enfim. E você vai girando esse ciclo, o tal do ciclo PDCA. Então, na Falcone, eu aprendi isso. E realmente me deu uma base muito boa para, em 2020, quando eu cheguei na empresa, no Pichilau, isso no começo da pandemia, né? Eu fui chamado por minha mãe e meus tios para vir para o negócio. Né? O negócio estava, como todos os negócios, passando por um momento de dificuldade na pandemia, então vim para ajudar e aí comecei pegando algumas áreas específicas. Comecei trabalhando precificação, porque lá na Falcone eu tinha muito traquejo com mexer com grandes bases de dados, fazer análise um pouco mais, nas estatísticas um pouco mais rebuscadas, então peguei a parte de precificação para olhar, de analisar essa precificação de uma maneira mais estruturada, por cliente, por combustível, por região, né? Em vez de fazer aquela precificação mais linear, de sempre acompanhar o concorrente. Então, peguei isso para atuar e foi uma boa escola também. Acredito que conseguimos agregar resultado nesse sentido e também aprendi bastante. E depois fui agregando mais funções. Peguei a parte de pagamentos.
Eu venho dessa escola financeira, né? Então comecei a fazer os pagamentos, analisar toda a parte do contas a pagar, o processo, né, de um pagamento, desde ele ser contratado até, de fato, Perfeito. virar um pagamento. Então fui entendendo isso e as coisas foram puxando, né? Porque se eu pago se eu faço os pagamentos, eu começo a entender um pouco do fluxo de caixa do negócio, né? Porque eu vejo quais são os padrões do fluxo de dinheiro, quais são os dias que tem mais movimento, quais são os dias que o caixa aperta mais. Então, esse leque foi ampliando de pagamentos para olhar o fluxo de caixa, entender o financeiro como um todo, como é que estavam nossos recebíveis e assim por diante. E até que hoje, 5 anos depois, eu ocupo a posição de diretor financeiro do grupo. Então, foi uma cadeiazinha de construção, né? uma trajetória, e que a gente tem muita coisa legal que nesse tempo eu vivi lá dentro do negócio. Não necessariamente coisas que eu implantei, mas eu acompanhei. Por exemplo, está na minha colinha aqui algo muito interessante que talvez a gente possa explorar no futuro, é que eu entrei no Pichilau mais ou menos no tempo que o Pichilau estava começando a fazer orçamento. E orçamento é um negócio que é interessante porque você tem que criar maturidade nele. Então, hoje a gente está no nosso 6º ano de fazer orçamento anual e foi interessante ver como ano após ano a gente conseguiu ir melhorando tanto a nossa capacidade de prever o que ia acontecer para fazer um bom orçamento e colher todos os benefícios que ter um orçamento traz, porque você direciona o que é que você vai fazer, o que é que não vai fazer. Então, muita coisa boa aconteceu aí durante essa trajetória. E aí, falando um pouco sobre a sucessão, essa experiência que a gente teve lá, é que o grupo Pichilau, ele começou a olhar não só a sucessão como a governança do negócio como um todo, né? A relação entre os sócios, a relação da família com a empresa, já há algum tempo. E vamos dizer que eu fui muito beneficiado quando eu entrei na empresa pela família e a sociedade já está olhando esse tema de governança há algum tempo. Então, que tipo de benefício é esse? Eu falo que hoje, já há algum tempo, apesar da gente ter dado o nome de conselho de administração aos sócios há pouco tempo, a gente já operava há algum tempo e tendo de fato um conselho de administração, que nada mais é do que os sócios se reunirem para definir e deliberar sobre o que o time de gestão da empresa vai fazer. Temas importantes, né? Temas muito importantes, Interessante que essa questão do orçamento, Arlindo, você tem um planejamento orçamentário, ele é muito bom para a companhia, porque ele indiretamente, né, ele está ligado ao plano estratégico. Sem dúvida. Porque praticamente você não consegue fazer um orçamento dissociado do planejamento estratégico. Pois é. E uma vez que você está com o planejamento estratégico, você tem a oportunidade de estar com os sócios discutindo qual estratégia você vai trabalhar pela companhia ao longo do período do orçamento, né? Que normalmente Perfeito. É anual, né? A gente costuma dizer lá muito que assim, o orçamento ele serve para você limitar o que você vai gastar, mas mais importante do que delimitar o quanto será gasto é você definir o que você vai fazer, porque quando a gente orça fazer um investimento e não faz, a cobrança é maior do que o estouro do orçamento, porque se a gente orçou o que ia fazer, é porque a gente entendeu que aquilo era importante. Então, se você não executou, é porque você deixou de fazer algo que era importante para a companhia. Então, assim, a sua colocação está perfeita. Ele conversa muito mais com o planejamento estratégico do que você segurar a despesa. Exatamente. Então, é muito interessante. Você traz aquela perspectiva de planejar o futuro do negócio e a despesa aqui faz parte do negócio. Aqui a despesa está no meio. Vamos limitar aqui o alcance do dano que alguma coisa que der errado pode impactar, né? Exatamente. Bom, mas assim, o seu currículo, Arlindo, assim, já é notório, assim, já está bastante difundido dentro da nossa perspectiva de revenda de combustíveis. Você já é palestrante, já é reconhecido por muitos empresários como alguém que consegue entender bem do assunto. E isso é um tema de orgulho para a gente, né? Porque ver a empresa, um grupo Pichilau, um grupo importante como vocês, que tem a gestão profissional, pauta as melhores práticas que você encontra em companhias de capital aberto, em companhias que são listadas, de ter uma governança,
de ter um plano estratégico, de trabalhar em orçamento, de trabalhar com resultado, de ter uma gestão integrada, indissociada da contabilidade e ter todos os termos que são envolvidos no âmbito econômico fazendo parte do dia a dia da gestão, que é uma das dificuldades que a revenda tem, né, para estar discutindo no seu âmbito interno, no seu âmbito de colaboradores. E aí, nesse âmbito, a gente entendeu que o que a gente vai discutir aqui tem uma cronologia de construção de conteúdo, né? Perfeito, exatamente. A gente, você falou nesse ponto, né, de ter controle, ter boas práticas, e tem as boas práticas de sociedade que eu falei, mas acho que o principal, o que de fato agrega mesmo no dia a dia do negócio, é a boa prática que vai levar para a contabilidade, né? Acho que vale a gente explorar um pouco esse assunto, porque é o seguinte, hoje o empresário normalmente ele considera contabilidade coisa do contador. É um documentozinho lá que ele faz, formal, que ele entrega para Receita Federal ou para o órgão que for, e que eu assino lá no final do ano e que aquilo ali não tem nada a ver com o meu negócio. Mas o que a gente percebeu é que, na verdade, você tem uma contabilidade boa, e que, obviamente, só tem uma contabilidade boa se você tem um bom sistema para registrar essas informações, você consegue... como é que eu posso dizer? Você consegue... Tem uma precisão. Tem uma precisão e você consegue definir que o contábil, ele é o gerencial. Né? Às vezes o pessoal fala aquela questão de não, eu tenho o meu relatório gerencial e o relatório contábil. Mas não, o contábil ele tem que ser o gerencial, porque justamente tudo que você faz na empresa vai desaguar na contabilidade de alguma forma. Né? Então acho que a gente tem um caminho muito bacana para a gente percorrer aqui de relatórios de gestão, né? Documentos que são importantes para o revendedor analisar, boas práticas que, no fundo, isso tudo é para você construir uma boa contabilidade, para você olhar para aquele documento que o seu contador elabora e você ver nele a sua empresa. Porque hoje eu tenho certeza que você que está assistindo aí, ou você não sabe nem para onde vai uma DRE, um balanço, ou você acha que DRE e balanço é coisa do contador e que quando ele te mostra você não vê o seu negócio dentro daquele número. Né? E a melhor prática é que o número do contador ele seja exatamente o número da gestão. E é assim que a gente trabalha hoje. Né? Realmente a nossa DRE ela é a DRE da contabilidade. Isso. É exatamente a DRE que envia nos órgãos para os órgãos de controle, a mesma DRE que fica arquivada nos nossos documentos contábeis e a mesma DRE e balanço que vai para os sócios para apresentar o resultado. Perfeito. Assim, a gente entende, pessoal, que essa é uma das dificuldades de praticamente grande parte da revenda. Muita gestão é feita utilizando práticas que são consolidadas, mas que não refletem exatamente o termo de resultado do DRE, como uma gestão pautada em regime de caixa ou alguma coisa que é de uma prática que não é das... Eu costumo dizer que a metodologia de gestão, até de sucessão e tudo, são metodologias consagradas, já está na literatura, já está estabelecido... Muita gente muito inteligente já estudou isso aí. E não só isso, as grandes companhias trilionárias que fazem gestão, elas não têm uma mágica maior do que o que a gente já pode aplicar no nosso dia a dia. Perfeito. Elas não têm uma gestão de um DRE diferente do que a gente pode ter, elas não têm uma gestão de patrimônio diferente do que pode ter, elas não têm uma ancoragem de conciliação diferente do que a gente pode ter, porque são conceitos que são base, são conceitos que estão presentes em diversos cursos, como o curso de administração, um curso de contabilidade. Então, essa pauta do dia a dia, aí nossa ideia, nosso propósito é compartilhar com vocês isso ao longo de alguns debates que nós vamos promover aqui. A gente pincelou aqui, eu fiz uma colinha aqui para discorrer para vocês o que a gente vai apresentar, discutir com o Arlindo, aproveitar aqui a grande conhecimento que o Arlindo já tem, experiência que já tem, experiência prática, experiência teórica, através dos cursos, através da experiência que teve na Falcone, na formação acadêmica.
e a experiência prática que vivencia no Pichilau. Perfeito. Ô Robson, mas deixa eu lhe interromper, me permita aí, saindo um pouco aqui do combinado do script. Antes de você passar o índice, do que é que a gente vai cobrir aí nesse nosso conteúdo, que a gente nós vamos ter vários vídeos aí pra frente, tem uma história que eu tenho muita curiosidade, que minha mãe já me contou essa história algumas vezes, mas eu sempre escutei ela por partes, né? Escutei ela em retalhos. Então eu já fiz minha apresentação, eu queria escutar a sua apresentação antes da gente ir pro índice. Que é o seguinte, minha mãe já me contou uma história de que a Redsoft começou com Robson e Ivete, dentre outras coisas, indo lá num posto nosso, num posto do Pichilau, para fazer o desenvolvimento do sistema. Isso há não sei quantos anos atrás, certamente muitos anos atrás. Me conta aí, como é que foi essa história? Que agora eu quero escutar a fonte. Arlindo, obrigado pela oportunidade de estar compartilhando isso com vocês e discutir isso. Não estava nem no script, mas de fato isso é verdade. Essa curiosidade é real, eu sempre quis escutar essa história da fonte. O Grupo Pichilau foi um dos primeiros clientes que nós tivemos quando iniciamos essa jornada de trabalhar com a revenda de combustível. Sempre foi uma referência por ser muito organizado, por ter um alcance da marca a nível nacional e era um dos nossos alvos, né? Como empresa que estava iniciando. A gente começou a trajetória no Grupo Pichilau, que foi quase simbiótica ao nosso início, né? A gente tinha começado a desenvolver o sistema, desenvolver o negócio dentro do sistema de varejo ainda, não era especificamente para postos de combustíveis, mas a gente começou há mais de 20 anos atrás, né? Hoje a empresa está fazendo quase 25 anos de existência Redsoft. Que bacana. E nesse início a gente teve esse primeiro contato com o Pichilau. E a gente começou a perceber o tamanho do negócio, o tamanho da complexidade que é a revenda de postos de combustíveis. E aí a gente se abraçou com a causa e fomos para dentro do negócio para desenvolver e aprender ao mesmo tempo. E de fato, a gente foi para dentro do posto Pichilau, foi para o posto Pioneiro. O Pioneiro. Que foi o posto que originou a história do Pichilau todo, né? Então a gente foi para dentro, foi morar lá dentro. Caramba, vocês ficaram literalmente Ficamos lá dentro, morando dentro do posto de combustíveis. Que arretado, velho. Tem uma pousada lá próximo, que era a pousada Flecha. Sim. E a gente ficou hospedado ali por meses. Eu nem lembro quantos meses. Eu acho que pelo menos uns 3 meses direto a gente ficou lá. Então a gente ainda não tinha filhos e a Ivete foi comigo. Ela participou dessa construção. E na época, seu Aurilo, Sim. Dona Madalena, toda a equipe de administração do posto Pichilau nos ajudou a fazer essa concepção conceitual. Madalena até hoje trabalha com a gente. Trabalha. Ela é mãe de um dos jogadores famosos que teve uma carreira no futebol, né? Madalena, pessoal, para quem não sabe, é uma colaboradora nossa, é a mais antiga do grupo. Ela tá lá desde a época do meu avô. Meu avô faleceu, infelizmente, há mais de 20 anos, mas desde a época dele ela estava com a gente. Pois é, bacana essa história. E aí a gente foi para dentro do posto Pichilau e foi entender a rotina. A premissa é que a gente já nasceu de uma base contábil. Eu sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Paraíba e nessa trajetória acadêmica eu tive a felicidade de ter contato com a contabilidade. E eu sou da área de exatas, minha praia é cálculo, eu fazer a conta, para mim tudo na minha opinião, contabilidade deve ser uma coisa da área de exatas, não de humanas. Mas, eu partilho dessa opinião. Mas assim, o contato com contabilidade me encantou muito. E eu percebi na gestão que ela não teria, assim, eu percebi, porque ao longo do tempo a gente desenvolveu tudo muito operacional. Os sistemas normalmente de automação comercial, como é categorizado, a aplicação de PDV, a aplicação de gestão, eles são muito associados à automação comercial. Perfeito. Mas eu não conseguia entender que aquilo ali poderia ser dissociado de contabilidade. Perfeito. Normalmente os sistemas vão da venda até o financeiro, né? Normalmente não se chega à contabilidade. Isso. E a automação comercial é um termo muito raso para o que a gente tem que entregar, o que a gente tem a capacidade de expressividade que a gente consegue entregar com o dado que é produzido por um simples registro de venda. Então eu fui tentar estudar um pouco a mais em que é que a gente se enquadrava, e a gente entende que, de fato, a
a adequação correta. É um sistema de ERP, que é uma sigla em inglês, né, para gestão de recursos e negócios empresariais, né? Então, eu me enxerguei aplicando a contabilidade a essa automação comercial e se transformando isso a um ERP. Perfeito. Porque para ser um ERP você tem que ter essa estrutura completa como um todo, né? Se você Não, tá e eu integrado... vejo a gente conversando que, de fato, assim, eu até ia perguntar uma das nossas conversas se você era contador, porque da forma como você fala de contabilidade, realmente parece alguém que tem muito domínio do tema. Sim, então, aí justamente, porque na contabilidade eu enxerguei que era o caminho que a gente conseguia ordenar o caos dos dados produzidos pela automação comercial. Perfeito. Porque a automação comercial ela gera muitos dados fragmentados, muitos dados granulares, que não se integram entre si. Por exemplo, você tem um medidor de tanque, que está lá medindo o seu estoque do tanque, você olha o seu estoque, tem 10 mil litros de combustível e a capacidade de 12 mil litros, dá para aguentar. Então você toma uma determinada decisão. Mas aquilo ali é um dado simples, um dado puro e seco, que não tem amarração com nenhum outro contexto. Perfeito. A menos aquela decisão de face, de capa, que você olha, tem estoque para seguir ou não tem estoque para seguir. Mas o estoque, por exemplo, ele vai ter a ver com a sua margem. Exato. Porque ele tem a ver com o custo. Tem a ver com o seu custo, com sua perda, que você, de repente, uma evaporação que esteja acontecendo ali vai impactar no seu volume, mas também vai impactar no seu custo, porque você teve uma perda ou uma sobra, de acordo com o que você se apropria contábil do negócio, né? Então são vários termos que me agradavam e eu percebi que havia ligação, havia sentido a gente trazer a contabilidade para dentro da operação. Então foi quando eu aprendi que contabilidade precisava de acontecer, me aprofundei, tiveram vários parceiros de contabilidade que nos ajudaram nessa trajetória, vários contadores que abraçaram a causa e disseram vamos ajudar, vamos seguir, e eu tirava altas dúvidas, altas horas, fim de semana com diversos amigos que tiravam dúvida, poxa, como é que eu contabilizo tal coisa, e se acontecer isso, como é que a gente se apropria de um custo, de um PIS/COFINS que é acreditado na entrada, de coisas desse tipo, e a gente conceituou o sistema que é a base do que é hoje. Há 20 anos atrás ele já é o mesmo sistema. E foi quando a gente entendeu que a Pichilau seria o parceiro ideal para nos apoiar nesse projeto. E a gente foi para dentro a gente concebeu toda a base contábil. Então, primeiro, veja, nasceu a contabilidade. A gente, quando já começou a trabalhar no Pichilau, nós já tínhamos a contabilidade, já tínhamos todos esses conceitos de apuração de custo, de apropriação de despesa, de DRE, de gestão de fluxo de caixa, de todas essas operações que compreende o orbital de domínio contábil. Isso aí a gente foi para o operacional. E aí foi entender como era o operacional do posto e no que esse operacional se interligava com contabilidade. E aí por isso a gente foi para dentro do posto Pichilau, ficamos lá conversando, entendendo a rotina do caminhoneiro, conversava com o caminhoneiro, entendia o que era, a ordem de frete que vinha do cliente A, aquela volumetria que aquele cliente trazia, como é que ele conseguia dialogar com o frentista, dialogar com o caixa, porque havia uma segregação de operação nesse âmbito. Então a gente foi desenhando tudo que compreendia essa operação dentro do Pichilau e daí foi que nasceu o sistema. Que interessante. Essa história realmente é muito boa. Eu tenho orgulho porque você está vindo representar o Pichilau aqui, porque de fato foi um dos primeiros clientes que ancorou essa operação. Então a gente está introduzindo esse podcast com vocês e satisfação a gente está recebendo vocês aqui para compartilhar isso. E seu currículo, conversei muito com a Dona Regina ao longo desses anos, né, porque quando eu cheguei lá, você era criança. Então, assim, eu já tenho alguma diferença de idade que deu para perceber, conhecer essa evolução. E muito interessante ver como foi conduzido essa preparação sucessória. Eu conversava com ela, eu estou vendo assim com o Arlindo, eu estou preparando ele, a minha ideia é fazer isso e tal, e hoje é bonito de ver o resultado que ela obteve com essa condução do processo sucessório, né? É até motivo de inspiração para muita gente, porque tem muita revenda que está no dia a dia tentando entender onde é que a gente vai conseguir enquadrar, já tem alguma trajetória, tem muita gente que está crescendo, mas o cara já tem um cansaço, coisa, como é que a gente pode se planejar para um futuro. Então, esse tema é muito importante, viu, pessoal? Sucessão, governança corporativa como um todo, assim, você gerenciar não só a sucessão, mas a relação de família com o negócio, a relação entre sócios que trabalham no negócio e sócios que não trabalham. Então, realmente é um tema que a gente viveu muito de maneira que eu considero bacana,
né, de uma maneira estruturada, claro que sempre com muito a avançar, e que vai ser muito bom compartilhar também sobre isso nessa nossa série de conteúdo aqui, porque eu acho que muitos revendedores que eu conheço estão na fase que nós estamos como empresa, né? Empreendedores que já estão muitas vezes numa etapa que estão querendo diminuir o ritmo, estão querendo que os seus filhos tenham mais participação no negócio, ou às vezes não, o filho não tem interesse de estar no negócio e você fica naquele dilema de como que o negócio vai adiante. Então acho que tem muito para compartilhar sobre isso também. Show de bola. Então, assim, diante dessa bagagem que você construiu, a gente considera que é importante essa discussão com alguém que tem gabarito para poder fazer isso. Não que não tenha muita gente que já tenha esse gabarito, sim, tem muito empresário bom que gerencia já dentro dessas boas práticas. Essa questão da governança é um item muito importante, porque o nome governança corporativa às vezes parece um negócio muito abstrato. Exato. Mas ela é uma disciplina. Ela é uma disciplina que tem conteúdo profundo. As companhias de capital aberto, as empresas que são listadas, elas, por obrigação, têm que ter uma estrutura de governança, que são práticas consolidadas, né, que permeiam a perenidade do negócio. Né? Você tendo uma estrutura de governança estabelecida, dificilmente uma empresa com práticas de governança ela vai passar por dificuldades. Pode passar, mas a dificuldade ela é muito menor. Você diminui riscos. Diminui o risco. Diminui bastante risco. Então Robson, eu sei que você está com a colinha aí. Vamos chamar os conteúdos que a gente vai cobrir no nossa série de programa. No nosso programa, vamos chamar assim. Aline, vão ser cinco blocos, né? Vamos chamar de blocos, 5 gravações, né? Uhum. Então já tem uma primeira, em que a gente vai falar de DRE, da estrutura do DRE. Perfeito. A gente vai falar sobre os erros comuns, as práticas, e vamos filar um pouco na prática do que o Arlindo opera dentro do Grupo Pichlau. Então fala bem, né? Como que se constrói uma DRE, como que você deve analisar uma DRE, que pontos você deve ficar atento, o que é que entra, o que é que não entra na DRE, né? O que é que você consegue visualizar através dessa ferramenta de gestão e o que é que não faz parte do escopo da DRE, e como o Robson falou, né? Quais são os erros comuns que os revendedores, os empresários em geral, cometem quando estão analisando essa ferramenta tão importante? A gente vai ter um segundo bloco, em que a gente vai falar uma continuidade do DRE, e a gente vai falar sobre estruturas que envolvem a margem, né? O custo, o impacto de um frete, de você ter ou não ter o caminhão, do fluxo das perdas, né? Do que pode estar... Um tema que é muito comum, né? Aquela decisão do revendedor que ele já está tomando um corpo na sua revenda, ele pensou, compro o caminhão próprio ou não compro? Compro mais um caminhão ou não compro? Né? Outros pontos são relevantes, como o Robson falou aí, a perda de produto. Como é que eu enxergo essa perda de produto na minha DRE? Né? Conversa muito com um tópico que Robson levantou há pouco, que é o seguinte: se o seu estoque ele não existe no vácuo, ele está integrado, por exemplo, ao seu custo. Então, se você teve uma perda de produto, aqueles 100 mil litros, por exemplo, que você comprou ao longo de um mês, ele vai custar mais, porque você comprou 100, mas só vendeu 99, por exemplo, porque você teve uma perda, mas o custo foi o mesmo, né? Você teve o custo de 100 para vender 99. Então, isso vai impactar na sua margem, mas se isso não está integrado no sistema, e aí eu posso dizer porque eu uso, que como é na Redsoft, você não vai ver na sua margem esse impacto, por exemplo, o impacto de você pagar por 100 e só vender 99. Sim. Se você tem perda, né? Vamos falar também sobre a questão de deixar de receber cartões, né? O que é que você tem que fazer para fazer uma boa conferência de cartões e o impacto que isso pode ter na rentabilidade do negócio. Isso, aí já inicia no tema do próximo conteúdo, que diz respeito ao balanço patrimonial e ao fluxo de caixa. Né? Perfeito. Então esse tema ele é tão amplo que a gente também dividiu em 2, né? Então acho que é um tema que compreende muito conteúdo relevante para revenda. Então a gente vai falar sobre a estrutura do balanço, a estrutura de contas de um balanço que compreende a parte do patrimônio. A gente vai falar um pouco sobre o detalhamento do fluxo de caixa, de como isso vai impactar, como é que seu resultado
vai impactar no seu fluxo de caixa, né? Perfeito. O Arlindo tem uma palestra muito importante que fala sobre o caminho do dinheiro. Como é que o dinheiro que é gerado no resultado da sua operação, ele afeta a sua gestão de caixa. Perfeito. Né? Né? No fundo, muito revendedor já pode ter visto algumas vezes, teve contato com a DRE e viu lá, você teve um lucro de tanto, mas aí o revendedor faz a pergunta, tá, ok, estou vendo aqui que eu tive um lucro, mas cadê o dinheiro no meu bolso? E aí esse tema de balanço patrimonial e fluxo de caixa, a gente consegue ver através da contabilidade, né, trazendo que a contabilidade dele é o gerencial, como a gente falou há pouco, né, através da contabilidade, como o lucro da DRE se transforma dinheiro no bolso, ou seja, como o lucro da DRE se transforma fluxo de caixa. Perfeito, porque a gente vai conseguir ver o delta, vai falar sobre o delta do seu fluxo de caixa, né? A gente vai usar o método indireto, vai discutir sobre o método indireto para analisar como é que o caixa está sendo afetado. Né? Então, são todos esses temas que fazem parte do dia a dia. Né? Às vezes você vai ter uma noção sobre o impacto de um aumento no seu fluxo de caixa, como é que ele vai variar. E aí, por isso, a gente vai entrar no tema seguinte, que compreende índice, né? Seu índice de necessidade de capital de giro, índice de liquidez. Perfeito. Em que é que isso influencia São indicadores da saúde do negócio, né? Então, se a gente for fazer um resumo, né, desse segundo bloco aí que Robson apresentou, que será mais de um episódio, né, a gente tem primeiro a DRE, que a gente vai cobrir no primeiro bloco, mas a gente tem que saber como a DRE se transforma em fluxo de caixa. E a gente, para entender essa relação, a gente precisa primeiro entender o que é um balanço patrimonial, o que é que movimenta um balanço patrimonial, que muitas vezes é um termo grande, né? Às vezes até assusta o pessoal e às vezes até meio genérico, né? Que o pessoal não consegue se conectar com o que é de fato um balanço patrimonial. Então vamos explicar de forma simples, zero tecnicalidade, né? De maneira muito simples, muito prática. O que é um balanço patrimonial? Porque eu tendo o balanço patrimonial e a DRE, aí eu consigo fazer o tal do fluxo de caixa pelo método indireto. Quem tiver curiosidade, pesquisa no Google, mas nada mais é do que eu sair do meu lucro da DRE até a geração de fluxo de caixa livre do negócio. Então eu preciso dessas duas ferramentas, do balanço e da DRE, para eu poder fazer o demonstrativo de fluxo de caixa do negócio, que nada mais é de para onde foi o dinheiro. É o caminho do dinheiro do negócio. Pessoal, esse tópico é interessantíssimo, vale muito a pena vocês conferirem o que a gente vai conversar com ele, porque isso é uma coisa muito legal de você ver onde é que está o caminho do seu dinheiro. Então, esse brilho-olho, assim, esse brilho-olho de verdade, é legal. Assim, é um dos que eu mais gosto de falar, que inclusive é fruto da minha pós-graduação. Para mim teve uma cadeira específica, uma matéria específica, onde foram basicamente 3 ou 4 meses falando só disso, só de fluxo de caixa pelo método indireto, e assim, foi algo que mudou minha vida como profissional, assim, porque realmente dá uma visão muito clara do que todo empresário, e principalmente o revendedor, quer saber. Qual é o caminho do dinheiro no meu negócio? Então, esse vai ser um bloco muito bacana. E por último, Arlindo, que não menos importante, né, mas uma das coisas que é fundamental na vida do gestor diz respeito à gestão dos seus registros, né, do seu balanço patrimonial, né, de compreender o que é que significa conciliação. Porque muita gente sai falando aí, eu estou fazendo conciliação, mas conciliação é um tema muito complexo que envolve a chancelagem de conferido sobre os seus itens que compreendem o seu balanço patrimonial. Perfeito. Né? Porque a gente está falando aqui sobre ferramentas de gestão, DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa, que só funcionam se você tiver bons registros. Né? O sistema ele só exporta relatórios para você com base no que você alimentou para ele. Então, para que essa análise ela seja bem feita, é crucial que você tenha bons registros dentro do seu sistema. E aí a gente vai cobrir isso em detalhe. Né? Você baixar uma venda corretamente, você fazer um bom fechamento de caixa, você fazer uma boa conciliação bancária, você fazer auditoria das contas do seu balanço. Então você
vai ter lá no seu balanço o estoque, você checar se aquele estoque contábil conversa com o seu estoque de fato que está no tanque, o físico. Você checar se o que o seu sistema está dizendo que você tem a receber, de fato você tem a receber, né? Então, todo esse arcabouço, vamos dizer assim, de processos, eles são cruciais para que essas ferramentas que a gente vai apresentar funcionem. Porque é aquela história, como é que eu vou analisar um relatório do sistema com base em uma informação que eu nem alimentei dentro dele? Então, ou que foi alimentada e não foi conferida. Perfeito. Daí a conciliação, né? Exato. Então, assim, é um tópico realmente que que também vale a pena, porque você vai cobrir os seus ativos bancários, o seu passivo com fornecedores, o seu cofre eletrônico, os seus recebíveis com cartões de crédito, né, apropriação de taxas, amortização, coisas que de repente estão vinculadas com algo que vai intervir no seu balanço patrimonial, né? Então, estão vendo que é um tema muito rico, muito valioso, né, para a nossa gestão. Nós que somos empresários, você provavelmente é um empresário que está assistindo esse vídeo, ou mesmo um gestor, né, um CFO de alguma empresa, alguém que trabalha na parte de contábil ou gestão, vai se beneficiar do que a gente está conversando, né? Conteúdo importante. Queríamos convidar vocês a estar acompanhando a gente nessa produção desse conteúdo, através das nossas mídias sociais, tá vendo o nosso cronograma de liberação desse conteúdo e convidá-los a acompanhar. Vai ter muito assunto, como esses já foram abordados, esses foram apresentados. Espero vocês no próximo vídeo. Agradecer a Arlindo aqui a disponibilidade de estar conosco, presenciando esse momento aqui, né, nos prestigiando com esse momento, e vamos em frente. Pois é, pessoal, conteúdo muito rico, grande satisfação aí, obrigado mais uma vez, Robson e todo o time da Redsoft pelo convite, e contamos com vocês, pessoal. Conteúdo que vem pela frente certamente vai ser de grande valia para todo mundo, então contamos com a presença de vocês.